Oi, Alexandre, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia, Ricardo, tudo certo? Só tem que habilitar meu vídeo aqui. Isso. Deixa eu só... Não usei essa plataforma, né? Deixa eu... Aqui. Aí. Oi? Foi. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Alexandre. Então eu só vou... O professor José Everton, que é o coordenador do curso aqui do Direito, vai fazer as honras da entrada contigo aqui, te agradecer uma vez mais. Eu também já, de antemão, agradeço por tirares aí um tempo para conversar conosco, com os alunos da Univale, com o laboratório. E tu és uma das pessoas que eu mais admiro nessa área, assim. Eu não vou te colocar... Então é uma coincidência, viu, Alexandre? Que você é uma das pessoas que eu mais admiro nessa área, então estamos igual. Estamos igual, mas tu tá muito na frente, tá muito na frente. Mas então, o professor José Everton quer fazer as honras da casa, professor? Legal. Não, eu sou da casa o mais graduado presente, então eu só quero cumprimentar todos os que estão aí. Nesse momento já são 81 pessoas que estão online para assistir, e vejo aqui muitos professores. Mas vou fazer na figura de um cara que eu não vou me esquecer nunca, José Luiz Bolzan. Eu fui bicho dele na Federal de Santa Maria. Então, aquele cara que rapa o cabelo da gente, a gente nunca esquece, né? E em nome do meu algoz, eu cumprimento todos os que estão dos mais diferentes cantos do Brasil, estão plugados aqui com a gente. E como eu sou um cara que gosto muito da matéria, vou ficar quietinho aqui ouvindo quem conhece, né? Um abraço a todos aí, um bom trabalho. Então, obrigado, professor José Everton. Eu vou agradecer a todos aqueles que vieram, os alunos do programa, o José Bolzan, o Otacílio, o Jaime de Paula, vários alunos estão aqui para poder assistir o Ricardo Fernandes, que foi precursor aqui no Brasil, instalou o Legal Labs em Brasília, e depois, hoje é o coordenador do CIE. Eu acho que cortou o seu... Eu sei que é uma agenda complicada, desculpa, agora foi. Então, a ideia é que a gente possa ouvir o professor Ricardo e ele possa explanar sobre o que ele tem pesquisado e os últimos projetos que ele tem desenvolvido. Professor Ricardo, muito obrigado uma vez mais e a palavra é totalmente sua. Obrigado, Alexandre. Primeiro, muito obrigado pelo convite ao Univale, ao Alexandre, ao professor Everton, professor Alexandre, Rosa. E eu tive notícia aí que o Jaime de Paula está aí nos ouvindo, aí eu fico, chega tremendo aqui, viu? Precursor do Big Data no país, viu? Oh, Jaime de Paula, join the session now, né? Ok, bom, Jaime, muito obrigado por ouvir o nosso trabalho. O Jaime é uma pessoa que eu super admiro, é o fundador da Nela, né? Construiu uma empresa gigantesca, que hoje eu faço parte, e eu fico muito honrado de ter na palestra, assim, assistindo o nosso trabalho, uma pessoa que trouxe a gente para dentro, uma pessoa que participou da aquisição da Legal Labs. Então, Jaime, se você estiver ouvindo aí, obrigado mais uma vez, publicamente, inclusive, né? Já fiz alguns agradecimentos. E professor Alexandre e professor Everton, obrigado por te convidar para essa conversa. O que eu combinei com o professor Alexandre? Que a gente ia fazer mais um bate-papo, uma conversa, sem uma apresentação mais detalhada, com PowerPoint, etc., sobre a inteligência artificial. Então, o primeiro ponto que eu acho importante é saber, eu não sei se tem chat aqui, né, mas saber com o time que está aí ouvindo, se eles são todos do direito ou se tem algumas pessoas da tecnologia, se tem de outras áreas, só para a gente saber qual a profundidade a gente entra no detalhe jurídico ali. A gente tem feedback? Na verdade, tem alguns da área da tecnologia, mas a imensa maioria da área do direito. Tá, legal. Então, o primeiro ponto de início, eu acho que é interessante explicar uma diferença entre a tecnologia aplicada ao direito e a análise do direito em relação à tecnologia. A tecnologia aplicada ao direito, a gente chama aqui no Brasil de tecnologia jurídica, né? Tecnologias aplicadas ao direito. Fora do país, a gente chama isso de ou Legal Informatics ou Computational Law. Então, principalmente em Stanford, a gente vê essas duas nomenclaturas, né? Harvard também usa mais ou menos essa linha, tá? O pessoal lá da Europa também, Amsterdã e em Londres também, tá?
Então, primeiro, a tecnologia jurídica são tecnologias aplicadas ao contexto jurídico que visam aprimorar aquela área, a nossa área, a área jurídica, para obter ou melhores resultados ou resultados idênticos de forma mais acelerada, mais rápida. Então, a gente visa mudar ou melhorar ou processos em si, o processo, não o processo judicial, tá? O processo que ocorre a prestação do serviço jurídico, seja ela uma prestação de serviço de consultoria, seja ela uma prestação de serviço de contencioso, seja ela uma prestação de serviço de auxílio mesmo à população em relação a informações que a população precisa obter. Então, a prestação de serviço jurídico, quando ela é melhorada ou otimizada com o apoio da tecnologia, a gente chama isso de tecnologia jurídica. Um outro ponto que aí é muito importante, e as pessoas, às vezes, na hora de se posicionar, muitos pesquisadores, muitos estudantes, às vezes não sabem exatamente para que caminho seguir. Então, esse outro ponto, que é um ponto muito bonito e muito interessante, super de vanguarda, é o direito digital. E o direito digital aplicado à inteligência artificial, é entender qual é o limite da inteligência artificial, quais são os limites jurídicos e as possibilidades, primeiro as possibilidades e depois os limites, né, da tecnologia jurídica no país. Perdão, da tecnologia jurídica não, das tecnologias como um todo, não só da tecnologia jurídica, né? Então, essa área a gente chama ela de direito digital, é uma área, minha cortina está aqui balançando, pessoal, um segundo, tem essas coisas de casa, né? Desculpa, apresentar de casa a gente tem esses probleminhas técnicos. Minha cortina estava voando aqui para todo lado e eu acho que não ia conseguir me concentrar. Mas então, outro ponto, que é um ponto bastante interessante, é o ponto do direito digital. E o direito digital aplicado à inteligência artificial. Então, esse é o primeiro ponto de diferença, porque quem estuda o direito, e não quem está aplicando tecnologia no direito, tá? Quem estuda o direito em si, ele vai entender que tem, além do GDPR, né, na Europa, a legislação americana de proteção de dados também, e a legislação brasileira, que agora prorrogada, né, mas mesmo assim já com várias empresas em princípio de aplicação, outras quase na aplicação completa da LGPD. E aí eu digo, na empresa que eu trabalho hoje, na ANEEL, a gente está com super cuidado em relação à LGPD, porque é uma empresa de dados. Então, todo passo de inovação que a gente dá, a gente precisa construir os documentos jurídicos necessários. Então, o jurídico vem para nós e, cadê o documento X, DPIA, LIA, que são os documentos da LGPD que permitem a análise dos dados, inclusive a manipulação dos dados ou a transformação dos dados em alguns momentos, com respeito e limite às pessoas, aos direitos individuais. Então, primeiro ponto essa diferença, se ficar claro para todos vocês, a gente segue um pouquinho mais para dentro da inteligência artificial, mas o ponto quando você está estudando a inteligência artificial, você precisa sempre tomar cuidado no balanço entre duas coisas, né? Eu não vou nem falar ali do legítimo interesse ainda, mas um balanço no sentido de é melhor eu limitar completamente o benefício da tecnologia em prol de uma privacidade que a gente ainda nem sabe quais são os limites dela, né? Porque quando a gente está falando, são dois fundamentos que permitem, agora falando de direito digital, né, que permitem a utilização de inteligência artificial no Brasil, inclusive sob a égide da LGPD, segundo o que a gente entende aqui, tá? O legítimo interesse, que é um balanço, não sei se o professor Alexandre já tratou isso com vocês, talvez muito, né? Mas é um balanço ali entre interesses. Existe interesse individual de privacidade, o interesse de cada uma das pessoas em relação à privacidade, e existe o interesse das empresas e da economia em identificar situações que são relevantes em relação àquelas pessoas, preservando a liberdade. Então, qual é a dosagem? O quanto eu posso ir e utilizar informações pessoais e o quanto eu não posso ir e utilizar informações como o endereço das pessoas, como informações, inclusive, sensíveis, que dizem respeito à saúde, a parte sexual das pessoas, a opção sexual das pessoas, e gênero e etc., né? Todas essas informações de caráter sensíveis, elas têm um cuidado muito maior, mas tirando as informações de caráter sensível, a gente faz esse balanço em relação às informações individuais, se é possível a gente seguir primeiro, a busca desses dados, segundo, a armazenagem desses dados, terceiro, transformação desses dados com modelos de inteligência artificial e quarto, disponibilização desses dados para o usuário final. É possível isso? Temos o interesse, e ele é legítimo, ele é o interesse nosso
como empresa, ou como pesquisador, ou como pessoas que estão utilizando essa informação pessoal para alguma finalidade, como, por exemplo, nos dados de Covid agora, né? Qual é o interesse de entender as pessoas, a movimentação das pessoas em relação ao lockdown, ao distanciamento social? Esse é um interesse nacional, que é um interesse que vai um pouco além do que para onde as pessoas estão indo. Então, nesse momento, para fins de limitação da pandemia ou dos efeitos dela, né, a gente tem uma diminuição da privacidade das pessoas em relação ao uso do telefone, sem individualizar cada uma dessas pessoas. Já tem uma pergunta ali, né, Alexandre? Sem individualizar cada uma dessas pessoas, e a gente já vai... Só terminando aqui o ponto, e aí você quer falar, Alexandre? Não sei se... Não, só para dizer que no final a gente faz perguntas, eu vou anotando, pode deixar, mas toca a tua fala continua, de modo contínuo. Obrigado. Então, aí, falando ali da Covid, né? Então, primeiro, a gente pode saber onde as pessoas estão andando, onde elas estão indo. Numa situação de normalidade, não. É direito individual das pessoas que a localização do celular dela não seja fornecido, seja para órgãos governamentais, seja para empresas. Então, nesse sentido, a gente não teria legitimidade para ir e adentrar na liberdade das pessoas e nem só na liberdade, mas na privacidade delas de dizer onde elas estão. Né? Mas, nesse caso, existe um legítimo interesse da sociedade como um todo em entender onde as pessoas estão indo e vindo, com a limitação que foi dada pelo Supremo de que esse dado não pode ir para órgãos governamentais como o IBGE e órgãos de pesquisa governamental, que foi decisão da semana retrasada, eu acho. Já, né? Ótimo. Então... Oi? Da ministra Rosa Weber, né, que foi a relatora lá no Supremo. Perfeito. Obrigado, Alexandre. Então, pronto, esse é um ponto que legitima a utilização da inteligência artificial, não só no direito, mas para todas as áreas do conhecimento. E aí um outro ponto é o exercício de um dever legal. Vou citar aí o caso de bancos, tá? Que existe uma legislação, toda uma legislação de prevenção à lavagem de dinheiro, e toda vez que uma pessoa é condenada por lavagem de dinheiro, esses bancos têm a necessidade, por norma do Banco Central, de identificar que essas pessoas estão na carteira deles e fazer medidas, realizar medidas internas de ou retirar essas pessoas que estão cometendo crimes de lavagem da sua instituição bancária, para que a instituição bancária não seja afetada, ou fazer atos, criar ações internas para mitigar riscos de transferência das pessoas, risco de lavagem mesmo. Então, existe um dever legal, que são normas do Banco Central e normas regulatórias do setor, que exigem que dados de condenações de pessoas em relação à lavagem de dinheiro, crimes específicos de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas também, porque quando você tem uma renda ilícita, você tem que lavar ela de alguma forma para transformar em uma renda lícita, né? Então, nesses dois casos, tanto no legítimo interesse, que aí é uma dosagem, um pêndulo ali entre o interesse individual e o interesse de comercialização desses dados, ou o interesse de transformação desses dados, e na outra ponta o legítimo, o interesse decorrente de dever legal. Então, essas duas são as legitimações. Então, saindo um pouquinho do direito digital e entrando um pouquinho nas aplicações de tecnologia, aí não sei se o professor Alexandre quer que dê uma pausa ou eu continuo falando. Não, pode tocar. No final eu faço as perguntas, estou anotando as aqui. Mas se quiser direcionar para algum ponto aí que teu público acha interessante, só também que a gente vai seguindo. Vai seguindo. Beleza. Então, ok. Espero que o áudio esteja bom para todo mundo. E seguindo aqui, então, saindo um pouco da tecnologia, do direito digital, entrando um pouco mais na tecnologia jurídica, que é a tecnologia que a gente faz parte, o primeiro ponto eu até preparei alguns slides aqui, se der tempo, no final eu mostro algumas coisas para vocês, que o objetivo nosso aqui é dizer, primeiro, quais são todas as possibilidades que a tecnologia de inteligência artificial vai conseguir trazer para o direito e desmistificar um pouco de o advogado acabou. Eu até brincava, assim, há 2 anos atrás, eu até brincava, você está fazendo direito, dá tempo de mudar ainda de profissão, né? Brincava nas palestras às vezes, e hoje eu penso bem diferente, sabe? Tem muito espaço. Eu já pensava na época, mas era só uma provocação para todos os times, se você, aquele velho discurso, né? Se você pensa como um robô, se você faz a atividade de um robô, com certeza você vai ser substituído por ele, né? Mas se você não faz a atividade de um robô, se você pensa, se você usa o seu intelecto em atividades jurídicas relevantes, então, que você precisa pensar mesmo para tomar decisão e não só um cola-copia,
então sim, você vai ter mercado sempre. Então essa é a primeira dica aqui, que já tirando as brincadeiras, tem espaço, muito espaço, mas fuja das atividades robotizadas, esse é o primeiro ponto, né? E quais são as possibilidades ali? Agora, falando um pouco da empresa que eu faço parte hoje, a Nelway, que é uma empresa fantástica, e aí o fundador aqui está aqui nos ouvindo, que para mim é uma honra pessoal muito grande de saber que ele está aqui. Depois quero uma pergunta sua aí, já vou aparecer aí para comentar alguma coisa, hein? Mas uma empresa desse tamanho, quantos bots a gente tem? O que são bots, né? Primeiro, a gente tem 90 tribunais no país, cada tribunal desses tem até 5 sistemas diferentes. Então, a gente tem os PJEs da vida, que são diferentes entre si, não são iguais. A gente tem os EPROCs, ProJudice, sistemas individuais de cada um dos tribunais. A Bahia, por exemplo, é um belo exemplo. Ela tem 5 sistemas, e 5 sistemas em uso, tá? Tem sistema próprio, tem EPROC, tem ProJudice, tem PJE, tudo para cada um tipo de processo. Então, a gente está falando de, só na Bahia, no Tribunal de Justiça da Bahia, um tribunal, 5 sistemas eletrônicos diferentes. Isso aí foi um problema que a gente teve Hoje a gente está totalmente digital, né? Não tem processo novo no país. Se talvez tiver 1% de processos ainda físicos, entrando físicos, é muito. Eu acho que já estão 100%, não sei se o Alexandre tem essa informação, mas eu acho que já estão 100% no país. Os novos, sim. Os novos, sim, tem uma distinção lá no Rio Grande do Sul, uma dificuldade ainda, mas em geral tem isso. Ótimo. Então, assim, a gente já está, e aí é bom estar conversando aqui com membros do Judiciário também, que pode nos dar também a visão ali de dentro da visão, e trazendo para a visão acadêmica aqui, que é a nossa conversa, né? Mas, então, o primeiro ponto não entram mais processos físicos, eventuais exceções ali no país todo, mas a gente tem, se não 100%, quase 100% de processos entrantes nato digitais. Só que nesse processo de digitalização, os tribunais, principalmente por vaidade, em alguns casos, por vaidade de presidentes, queriam, eu vou deixar um legado, então eu vou construir um sistema novo, eu vou botar um sistema melhor, e etc. Isso aconteceu em vários estados do país e a gente teve uma dificuldade de unificação desses sistemas. A gente teve a oportunidade, então, como Legal Labs, de fazer um trabalho para o CNJ. E o trabalho para o CNJ que a gente fez foi uma identificação de quais fases os processos então, estão através do MNI. O que é o MNI? É um modelo hipotético, porque na prática ele não é um modelo real, tá? Ele é um modelo hipotético de normalização ou de união de todos esses sistemas, tá? O MNI é o Modelo Nacional de Interoperabilidade entre os Sistemas de Justiça. Então, esse é o MNI. Então, ele deveria operacionalizar todos os sistemas para que todas as informações chegassem de forma unívoca, de uma só forma no CNJ, para que ele tenha todas as estatísticas, o justiça em número, para que possa não só o CNJ, mas todos os tribunais, inclusive, as presidências dos tribunais, organizarem o sistema de justiça como um todo. O que acontece? Esse MNI, na prática, por que eu chamei ele de hipotético, tá? Na prática, aqui é uma crítica acadêmica mesmo do MNI de fato. Por quê? Porque, na prática, os sistemas não conversam entre si, você precisa ter várias conversões ali. E também, no final do dia, é o advogado que insere o dado, né? Então, tem muita diferença entre assunto, por exemplo, a base de assuntos do CNJ, que é muito enriquecedora, em termos de proposição, mas que no fim do dia ele não traz tanta informação nem para a inteligência artificial, nem para a estatística dos números. Por exemplo, se eu estou falando do mercado de e-commerce, se eu tenho ali dano moral no assunto, o advogado vai lá e escreve dano moral no assunto. E aí eu posso ter esse dano moral através de um produto que chegou com defeito, eu posso ter esse dano moral por alguma comida que eu comi estragada, que veio pelo iFood, por exemplo, ou qualquer outra empresa, e etc. Tá? Então, o que a gente tem ali? A gente tem uma dificuldade, então, resumindo, antes da gente chegar na inteligência artificial, a gente tem, primeiro, uma necessidade de construção de bots. Na empresa que faço parte hoje, a gente, tanto já existiam muitos bots, na faixa ali de 150 bots quando a gente entrou, quanto a gente construiu no time que veio, construiu mais na faixa de 114, 120, eu não sei exatamente. Eu sei que hoje a empresa possui, só para tribunais, 253 bots, só para fazer captura dos processos nos tribunais. Aí eu já lanço um desafio que muitos de vocês vão estar na posição do
hoje do professor Alexandre, às vezes até mais alto, vão ser desembargadores, vão ser ministros, vão ser pessoas de comando, seja do governo, ou da justiça, do judiciário, seja do executivo, seja do legislativo. De qualquer forma, o que vocês podem propor para o futuro do país? Tá? O que eu acho que faz parte a gente debater e questionar a respeito do que a gente pode evoluir de futuro. Primeiro, se a gente construir, se os tribunais construírem APIs, que são links ou formas das máquinas se comunicarem, isso diminui o custo absurdamente. Pensa, a gente teve que construir 200 só para ter acesso as informações básicas do processo, para aí sim poder aplicar a inteligência artificial, construir os produtos e aí fornecer para o mercado, e o mercado sim melhorar o seu flow, o seu workflow de trabalho para prestar um melhor serviço jurídico. Então, pensa o investimento necessário para isso. E pior, você acaba discriminando mesmo as startups, você acaba tirando do jogo as startups no Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer um pós-doc em Stanford, e até, Alexandre, até dando essa menção para você e para todo o seu time, o Roland Vogel, que foi meu orientador lá em Stanford, que o Alexandre conhece também, vai gravar uma palestra com a gente hoje, que a gente vai exibir já, falando sobre... Muito bom. Falando sobre o momento que a gente está hoje, quais são os próximos passos do investimento. Eu fiz as perguntas no sentido de onde os Estados Unidos está olhando como investimento, né? O mercado americano como investimento, como é que estão os VCs, os Venture Capitals, investindo em tecnologia jurídica. Ou seja, onde os Venture Capitals estão apontando hoje é o que vai acontecer daqui a 5 anos, é o que vai estar no mercado daqui a 5 a 10 anos, né? Então, é muito relevante a gente também estudar, sair do país e também olhar o que não precisa hoje com a internet, a gente consegue, né? A gente consegue avaliar o que está acontecendo lá fora para a gente entender aqui dentro. Então, primeiro ponto, quando os tribunais, eles não dão acesso ao dado, o acesso para que a máquina consiga receber esse dado, e esse dado pode ser anonimizado, tá? Se alguém estiver no lado do direito digital e estivesse perguntando ali, não, peraí, e a privacidade das pessoas? E se eu coloco minha intimidade dentro do processo? Primeiro ponto, segredo de justiça. Se tem questão de intimidade, a justiça já tem um método para isso. Segundo ponto é possível que o CNJ, inclusive, anonimize essas informações e forneça o dado inteiro. Então, para as empresas, para fazer um melhor processo de acordo, é mais importante eu ter dados do que eu não ter dados, né? A gente vê o que está acontecendo hoje no país da falta de dados, ali sem entrar em qualquer discussão política, mas no sentido de o dado é muito importante para o pesquisador, é muito importante para as empresas e é muito importante até para o usuário final, que vai ser o beneficiário daquele acordo. É muito melhor que você não tenha um processo judicial, entre em contato com a empresa e a empresa te devolva o dinheiro que ela precisa te devolver, te faça a reparação do dano, né? E aí o professor Alexandre tem uma visão muito, muito importante disso, que quando ele traz jurimetria, ele fala a jurimetria precisa estar atrelada também, numa conversa que a gente teve, ele me explicou bem essa visão, e eu concordo com ele, ainda não conseguimos chegar lá, né, Alexandre? Mas uma visão muito importante, se quiser explicar, inclusive, no sentido de que a jurimetria também proporciona uma ligação direta ali com a parte de acordo, né? Vocês querem falar alguma coisa? Isso na verdade, tu já tens um trabalho bem significativo em ODRs aí, tu já fizeste plataformas e foram adiante, e a ideia de poder dar ao gestor uma visão diferente do seu procurador é um grande desafio. Então, a nossa ideia de criar um modo, ou seja, etapas em que a análise do recurso não fique numa perspectiva exclusivamente do advogado da empresa ou do seu jurídico e possa observar quais são as perspectivas reais, as tendências reais de comportamento tanto decisório, de demora da prestação judicial e o quanto é que isso custaria, né? No fim das contas, a gente quer saber quanto custaria, qual é o tempo de demora, qual é o valor alocado, e isso é uma ferramenta não só para o jurídico, mas fundamentalmente para o gestor. E, aliás, é o que o Jaime, e o Otacílio e outras pessoas têm feito conosco, que é a ideia de pensar de maneira ampliada e não só focada numa... Eu ter uma resposta de como é que o tribunal vai se comportar sem me preocupar qual é o escopo, qual é o cliente, é uma visão que é parcial. Então, a nossa ideia é realmente criar um 360 nessa área. Acho que está sem som. Está sem som. Desculpa. Obrigado, Alexandre. E parabéns por essa visão, tanto o Alexandre como o Jaime e o Otacílio, no sentido de irem além de uma jurimetria comum, de uma jurimetria mais básica, vamos dizer assim, para ir além e gerar um pouco mais de informação, porque no final do dia tanto informação como conteúdo, né? No final do dia a gente precisa de informação, a gente precisa de dados,
depois esses dados elas se transformam em informação e no final do dia a gente precisa de conteúdo, análises a partir desses dados e dessas informações, né? Então, indo mais para frente, então, quais são as possibilidades da tecnologia jurídica hoje, né? O primeiro ponto a gente tem as dificuldades no Brasil de baixar processos judiciais ou de adentrar em processos judiciais, tanto na capa e movimentação dos processos, quanto nos documentos desse processo. Então, fica ali uma dica para o futuro, que se os tribunais fizessem APIs, e a gente foi consultado até para uma pesquisa que estava acontecendo para o CNJ, a partir da USP, do algoritmo da USP, né? Professor Juliano Maranhão, e eles perguntaram, um colega bem interessante, bem ativo nessa área também, e aí perguntaram, você pagaria, a sua instituição, na verdade, né, pagaria por ter dados via API, via sistemas interligados, né, sem ter esse custo todo de bots? A minha resposta foi sim, isso abaixa o nosso custo, porque a manutenção de 253 robozinhos que vão lá não é algo difícil a ser feito, mas pensa fazer 253, considere que um desenvolvedor vai demorar uma semana para fazer um. Quantos desenvolvedores eu preciso, quantas semanas, quanto tempo, quanto investimento eu preciso, e pensa como as startups ficam fora desse contexto, né? Como é que elas ficam distantes ali de conseguir a aplicação e aí chegar na inteligência artificial. A gente, como Legal Labs, a gente era uma empresa de inteligência artificial pura, a gente não era uma empresa de dados. Então, a gente plugava no escritório e fazia as inteligências ali quando era o caso. A gente participou, aí como professor da Universidade de Brasília, que então eu era à época, do trabalho do Vitor, né, lá do Supremo. Então, a gente idealizou isso, trabalhou muito, muito em conjunto com todos os professores envolvidos, com todos os alunos envolvidos, e aí a metade do direito, metade da tecnologia, e essa união de esforços é o grande desafio. Nem o direito faz nada sozinho, nem a tecnologia faz nada sozinho. Então, costumo dizer, 80% é da tecnologia, 20% é trabalho do direito, para aplicar a tecnologia jurídica. Mas esses 20% são essenciais para dizer para onde esses 80% vão. Não adianta botar o desenvolvedor sozinho, ele não sai do outro lado no contexto jurídico. Em alguns outros contextos, ele pode até sair do outro lado, como, por exemplo, o e-commerce, que não depende ali de uma necessidade tão grande de conhecimento de área, mas do contexto jurídico, contexto médico, a gente não tem como seguir além se a gente não tiver o conhecimento básico do pesquisador de área para seguir. Então, vamos lá. Uma vez ultrapassado esse problema de dados, então, os bots são possíveis, ou as APIs. Então, a gente tem o dado. Temos essa possibilidade. Que tipo de inteligência artificial a gente pode fazer? O que a gente já está fazendo, o que o Brasil está fazendo, o que está acontecendo fora do país, né? O primeiro ponto a gente tem aplicações de inteligência artificial na jurimetria, que é um principal ponto que eu acho que está crescendo hoje, né? Começa em 2018, 2017 ali no Brasil, e começa uma crescente, estabiliza-se em 2019, as empresas começam a olhar, e hoje o que a gente tem percebido é que a gente está participando de cada vez mais de contratações que dizem respeito a atividades mais profundas. Então, a jurimetria de capa e movimentação, que a gente chama de uma jurimetria básica, que aí eu tenho os bases de assunto do CNJ, que eu estava explicando para o time todo, o assunto indenização por dano moral, ele pode ter ali dentro tanto uma alimentação estragada, que a pessoa pode ter tido problemas gigantescos, como um equipamento que chegou com defeito. Então, são temas muito diferentes que estão no mesmo assunto. Então, quando eu estou falando de capa processual, eu estou falando daquelas informações básicas de partes, assuntos, vara, etc., mais a movimentação. Quando a gente está falando de profundidade, a gente está falando de documentos, petições, decisões, aí o processamento, a partir de NLP, de processamento de linguagem natural, ou Natural Language Processing, esse processamento é muito difícil. Então, aí a gente vai para o campo do Deep Learning, no campo das redes neurais, para tentar que a máquina entenda, na medida que a gente ensine para a máquina, ela só entende o que a gente ensina, mas que a máquina entenda os contextos daquele tema. Então, a gente chama isso de tese raiz, de causa raiz, de objeto real. Cada empresa ou cada instituição tem uma forma de dialogar. Metodologia. Mas metodologia diferente, mas eu já queria aproveitar nessa mesma tocada, né, Ricardo, que tu falaste, que o nosso desafio no Brasil, além de obter os dados, que é a nossa grande a desarrumação dos dados, né? Então você tem o quê? Você tem, além disso, uma série não tem uma metodologia de produção de sentenças, então você tem dificuldade em ensinar a máquina o que é um acórdão que foi utilizado na decisão, que é o acórdão de cima, como você faz
limpar, né, como a gente chama lá, limpar. E nisso você teve o grande trabalho, o grande desafio de fazer a ensinagem de baixo para cima, né? Você ensinar a máquina de baixo para cima de cada caso, e cada tese raiz é o trabalho que exclui praticamente as startups de um mercado que é o mercado de previsibilidade profunda. Porque fazer espuma, a gente pega os dados, pega lá uma amostragem e faz uma predição de espuma, mas uma predição profunda é muito significativa do teu trabalho, acho eu. E a dificuldade disso as primeiras, a gente tem uma variabilidade muito grande de pessoas falando, então não são só os 200 mil servidores / juízes do país, mas são os 1 milhão de advogados, 1 milhão e 200 mil existem, né, ativos, a gente estima em 800, né? São esses 800 mil advogados que, quando vão protocolizar uma petição, um processo, perdão, eles colocam lá a petição inicial no meio dos documentos e não no começo dos documentos, e a máquina tem que ali identificar o que é naquela massa de documentos a petição inicial. Então, a gente precisa criar um algoritmo só para identificar, que era o que o Alexandre estava mencionando, só para a gente identificar cadê os processos. E aí, depois, identificado cadê a petição inicial, que ali tem muita informação, né? Para depois, com a petição inicial em mãos, rotular a base de treinamento. Acho que é legal explicar isso também, né? Eu consigo ver aqui uma tela ou não? Consegue, na parte de baixo, ele consegue, no canto direito, tem uma flechinha compartilhar conteúdo. Se tu abrir eles no teu canto, na parte direita em cima, tem... Share content, beleza. Isso. Whiteboard, application screen, share files, né? Acho que é essa. Isso. É o terceiro conteúdo primário, terceiro. Não, tem que compartilhar a tela, né? O segundo, né? Segundo? Vai compartilhar a tela. Pronto. A tela. Foi. Tá vendo minha tela? Ainda não. Agora sim. Isso. Ótimo. Aqui falando um pouquinho de Neue, né? Fazendo meu jabá aqui, viu, Alexandre? Né? Não custa nada, né? Falar nosso trabalho. Seguindo um pouco aqui para a parte que interessa, Legal Analysis é todo o setor jurídico aqui nosso, e a gente conseguiu construir 3 sistemas até hoje, tá? O Neue Legal, que é uma ferramenta de jurimetria, o Neue Lawsuits, que é uma ferramenta de processos judiciais, a gente tem 340 milhões de processos, um legado gigante da Neue, e o Neue Juris, que é uma ferramenta de jurisprudência, mas eu ia chegar aqui, tá? Já fizemos nosso jabá, parei. mas aqui, isso aqui é o que a gente chama hoje, a gente tem hoje dentro da empresa, a gente já tinha antes na Legal Labs, a gente chama de Data Tagger. É uma forma de taguear e rotular. Isso aqui é uma máquina que a gente tem, tá? Que a gente chama isso de... Desconsiderem lá as informações, tá? É um precedente qualquer aqui, difícil, mais para mostrar para vocês. Então, é um Challenger que ele faz... ele permite a rotulação de dados. Como é que a gente faz para ensinar a máquina a pensar? Na verdade, a identificar padrões. Ela não pensa, né? Ela identifica padrões. Para construir principalmente as redes neurais, a construção das redes neurais é uma parte... a construção dos algoritmos, né, principalmente quando a gente está falando de Deep Learning. Deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu só passar um ponto aqui para vocês. A gente tem tanto o Machine Learning, a gente primeiro tem sistemas baseados em regras, que são regras básicas. Se isso faz aquilo, se isso então faz aquilo outro, que em alguns casos, dependendo da complexidade, pode ser considerado ali inteligência artificial numa primeira versão. Um segundo tipo de sistema, que a gente chama de Machine Learning, são os sistemas um pouco mais profundos, que já vão em linguagem estatística e matemática muito mais profunda, mas que ainda não são as redes neurais. Então, eu não uso isso para imagem ou para processamento de linguagem natural. E um terceiro nível, que é um nível mais profundo, que é o processamento de linguagem natural e o processamento de imagens, Computation Vision, visão computacional, e tanto para linguagem, língua, porque cada um escreve de um jeito, quanto para imagem, a gente precisa de construir redes neurais. Eles tentam imitar essas redes neurais, tanto redes convolucionais, várias redes recorrentes, são várias redes, várias formas de rede neural que você vai filtrando o dado, você vai filtrando a informação para que no final ele escolha entre o padrão que você quer. Por exemplo, no mercado financeiro, a gente hoje tem 11 teses raiz. Tem 11 temas que nos bancos, vamos dizer, tradicionais, tá? Não estou falando de bancos digitais, e Nubank, todos esses bancos, né? Porque eles têm temas diferentes ali dentro, mas nos bancos tradicionais,
a gente tem 13 teses raiz principais. Então, como é que a gente faz para chegar lá? Primeiro, a gente constrói essas redes, para, no final, a máquina escolher entre uma dessas 13, perdão, 13 não, são 14, né, porque uma é default. Quando a máquina não consegue identificar, é melhor que ela não tente ficar encaixando em outra, em uma tese raiz de que esse processo realmente não é, e coloque ela no 14. Eu não sei dizer. É melhor a máquina dizer para o humano, eu não sei dizer, do que ela ficar tentando classificar errado um processo. Tá? Então, a máquina consegue, nesse grau de jurimetria, fazer isso. Então, para que eu mostrei essa tela para vocês? Não precisa entrar no detalhe de cada uma dessas coisas. Aqui é um texto de jurisprudência onde a gente precisou rotular o que é o acórdão, o que é o tribunal, que tipo de informação é relevante, porque esse dado ele vem misturado, tá? E aí, se eu estou falando aqui do TJ Santa Catarina, aí depois eu tenho que ver o TJ São Paulo, que é de uma outra forma, depois o Supremo, o STJ, o TJ Roraima, e assim sucessivamente, no país todo, em cada um dos tribunais, para identificar. Então, a gente precisa que a máquina identifique, está vendo aqui, é TJ, a máquina identificou como um tribunal. Número do processo, então a gente precisou dizer o que é o número do processo, e assim sucessivamente. Data de julgamento, a máquina identificando. Mas, para isso, a gente precisou rotular base de treinamento, a gente precisou fazer, a gente precisou botar estudantes do direito e profissionais do direito avaliando esses resultados. Primeiro, rotulando, a gente chama de data tagger, né? Tagueando, rotulando mesmo, dizendo isso aqui é tribunal, isso aqui é número de processos. E no caso das tese raiz, que eu estava exemplificando de bancos, e não só de bancos, mas de companhias aéreas, telecoms, e-commerce, etc., a gente precisa, primeiro, os especialistas do direito separarem quais são os temas que eles identificaram na massa processual, olhando mesmo, cada um dos temas. E depois, pronto, terminada essa fase, passa para os data tagger identificarem num volume bastante grande, através dessa máquina que a gente faz, a rotulação, e aí rotular um volume grande. Depois disso, a gente passa essa informação para o... Era isso que eu queria mostrar aqui, por enquanto. Se precisar, eu exemplifico mais alguma coisa. Mas, então, vou voltar aqui. Perfeito. Obrigado. Me perdi, obrigado, né? Eu aqui agradecendo. Obrigado. E aí só para dizer que o Challenger funciona bem para caramba. A gente teve uma oportunidade, mesmo um período curto, a gurizada poder fazer. Eu mesmo taguei muita coisa, foi bem divertido, assim, tem uma hora que enche o saco, mas é muito intuitivo e funcional, ou seja, com uma base de dados você consegue ir muito longe. Legal, obrigado pela gentileza aí da lembrança também, né? Alexandre é um profissional fantástico, é muito bom trabalhar com ele em vários momentos ali, e obrigado pela consideração. Vamos lá. Então, qual é a fase hoje, né? Então, primeiro, eu estava falando de jurimetria, e entrei em um monte de detalhes de jurimetria para voltar para vocês e dizer, olha, é muito difícil sair do outro lado, mas as empresas estão investindo pesado nessa tecnologia, não só startups. Hoje está tendo um movimento de consolidação no país, estão saindo um pouco da tecnologia, entrando um pouco em investimento, para dizer, a Legal Labs foi um movimento assim, a ANEEL identificou, através até do professor Jaime, identificaram na Legal Labs um potencial e adquiriram a empresa. Legal, foi um movimento de aquisição ali. Uma outra empresa, que é a Constellation, comprou a Aurum, que é uma empresa também de Florianópolis hoje, e acabou de comprar a Courrier, que é uma empresa de jurimetria. Então, já está tendo um movimento nacional de consolidação. Várias outras startups não conseguiram ser adquiridas, compradas, investidas, morreram. Você vê que é um movimento natural, tá? A gente não queria que isso acontecesse. A gente queria que a gente tivesse investimento como tem nos Estados Unidos. Quando eu estive lá, fazendo meu pós-doc, eu ia diversas vezes em encontro onde tinham empreendedores com ideias, não eram startups ainda, e estavam lá recebendo dinheiro de fundos, de fundos, né? Recebendo dinheiro de fundos de investimento. Já fazendo negociações prévias, só com a ideia. Isso a gente não tem no Brasil. A empresa precisa chegar com um anjo lá, depois aquele seed, a segunda fase, que é uma fase mais difícil ali de vencer, e muitas delas vencem, outras não. Então, o movimento hoje, na jurimetria, que é uma das pautas de inteligência artificial bem interessantes, é descer para o documento. Não são são hoje muito poucas empresas, a gente acredita que é a primeira empresa no país mesmo, a ANEEL é a primeira empresa no país que a gente já conseguiu botar dentro de produtos e documentos. Então, a gente criou uma pipeline que extrai, só para um cliente, para dar um exemplo para vocês, são 1 milhão de processos,
e a gente já extraiu, extraiu, rotulou e etc., 30 milhões de documentos. 30 milhões de documentos passaram, de PDFs, passaram e foram extraídos, então o PDF é transformado em texto, depois passa nos algoritmos que já estão treinados, né, com a inteligência artificial, e soltam resultados ali, resultados de vários tipos, tá? Então, é uma pipeline, inclusive, que a gente está hoje falando de patente, inclusive, com a empresa, precisa escrever, o time, né, de engenheiros precisa escrever como foi construído isso, até para patentear esse formato. Então, é muito difícil trabalhar com esse volume todo de documentos. Se os tribunais facilitassem um pouco a vida das empresas, ficaria um pouco mais fácil do Brasil evoluir e diminuir o número de processos, assim eu penso, tá? Mas a jurimetria, então, está tendendo a descer o nível, a descer mais profundo, aí mais nos documentos. Então, esse é um ponto interessante. Um outro ponto que a gente também está seguindo é um ponto de jurisprudência, bem interessante, no sentido de quais são as tecnologias hoje que... Quer dizer, como é que os escritórios hoje utilizam, né? Eles têm que buscar a jurisprudência em vários sistemas diferentes. Algumas empresas já fazem, o Jus Brasil é um exemplo, para não citar só a nossa, né, o Jus Brasil, a Digesto, o 297, né, eu esqueci agora o nome, Corpus 297 do CNJ e da AMB. Então, existem vários sistemas de busca de jurisprudência que unificam a jurisprudência, mas poucos deles estão com inteligência artificial. Então, eu poderia mencionar que a inteligência artificial no direito está evoluindo no sentido da profundidade da jurimetria, está evoluindo no sentido da jurisprudência, ainda inicial mesmo no ODR ou na mediação online. O Online Dispute Resolution, apesar de um movimento muito interessante, teve pouca adesão nas empresas, tem um movimento legal, teve uma empresa que acabou de subir, que é a MOL, acabou de ser investida, acho que foi 12 milhões de reais, 15 milhões de reais, não lembro, mas acabou de ter um investimento. Então, o movimento também de Online Dispute Resolution bem interessante, e basicamente isso, tá? A gente tem, eu acabei de ver em Stanford esse ano, tá? Não teve o evento lá, físico, mas teve o evento virtual, está disponível, tá? Só botar Codex Stanford, vocês vão achar o evento, foi gravado, tá? Está aberto para todo mundo. É um negócio de No-Code Platform, que são as plataformas de computação visual. É um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, que o advogado conseguir ajustar sistemas de forma muito rápida, ele mesmo fazer, a gente chama de computação visual, né? Uma computação mais fácil, mais simples, que o usuário consegue manipular o flow dele, criar os workflow deles de uma forma fácil, usável, mas ele vai se tornar um pouco mais perto do engenheiro ali, né? Ele vai se tornar um jurista ali de dados, um jurista mais próximo dos dados ali, ou mais próximo da engenharia, né? Então, é um movimento interessante também. Então, eu citaria essas 4 como os precursores da tecnologia jurídica. Primeiro, o Jurimetria já tem uma adesão, foi muito hype também em 2018, ali, 2019 teve assentou, e agora em 2020 a gente está vendo tanto as contratações que a gente está participando, como o que tem sido conversado no mercado, a profundidade, a estabilização, a melhoria da tecnologia, que já nos Estados Unidos a gente tem 2 a 4 anos antes, tá? Eles vêm antes ali investindo nisso, principalmente o Ravel Law, quem quiser procurar um pouco lá fora. Ravel Law é uma empresa bem legal, Grupo LexisNexis, e a outra também do Grupo LexisNexis, Lex Machina, ou Lex Machina, né? Duas grandes ferramentas ali de jurimetria um pouco diferente lá para eles. Então, jurimetria, parte de jurisprudência, pesquisa de jurisprudência, online resolution e, por fim, no-code platform, ou seja, a plataforma sem código, seria mais ou menos essa ideia, né? Além desses pontos, eu diria que ainda não avançou a geração de documentos, apesar da gente ter feito isso lá atrás, em 2017, mas a máquina gerar documentos, a máquina construir documentos, isso ainda não é uma vertente no mercado forte. Poucas experiências ali, um ponto ou outro, ou seja, a máquina gerar decisões, a máquina sugerir, né, decisões ou sugerir petições, é algo que ainda está bem no começo ainda da tecnologia. Eu acho que talvez o judiciário talvez seja o principal investidor aí disso. Eu dou ênfase ali para o trabalho que está sendo feito no TST e CSJT, que eles já conseguiram separar, e é um movimento bem interessante, que eu acho, se tiver juiz ouvindo, além do Alexandre, que o Alexandre já sabe, ótimo. O Alexandre já sabe muito desses pontos, né? Talvez os que estejam ouvindo também já saibam, mas é muito mais fácil estruturar o dado na entrada,
do que depois pegar o dado totalmente desestruturado e tentar rotular ele ou tentar transformar ele em inteligência. Então, o que o TST já fez? Já estava fazendo isso em 2019, acho que a última vez que eu estive lá conversando com ele. Você tem a sentença no primeiro relatório, depois fundamentação, depois dispositivo. Cada uma dessas partes já estão sendo construídas em rótulos separados para a máquina. Então, ele dá um enter lá na máquina e a máquina já separa o texto. Então, isso é muito, muito relevante, porque não precisa, depois da máquina, ficar quebrando o que é cada parte da decisão, né? Então, é um movimento que ainda vai acontecer, mas acho que vai vir do judiciário ali. E isso também tem, Ricardo, já aproveitando, já que a gente está quase estourando o teu tempo, prometi para ti que não passaríamos mais de 45 minutos. A ideia foi apresentar essa visão geral. Quem quiser te encontrar também, aí tem o e-mail, podemos passar o e-mail para alguém pedir? Pode passar. Eu estou um pouco mais afastado aí da atividade acadêmica, né? Eu tive que sair da Universidade de Brasília para pedir exoneração lá, para assumir a função na ANEEL, como pesquisador-chefe aqui, mas muito feliz com isso, com essa decisão também. Deixa eu passar aí uma fase mais para frente, que estiver mais tranquilo por aqui, a gente volta para a academia, mas então tem meu e-mail pessoal, que é profricardofernandes@gmail.com, profricardofernandes@gmail.com. Se for assuntos relacionados mais à empresa, é ricardo.fernandes@newway, com Y no final, né? newway.com.br. E aí, para terminar, o que a gente tem visto aqui é que já aproveitando, tem muita gente do mercado aqui, a grande dificuldade que eu tenho esbarrado, pelo menos estudado, é que qualquer produto no varejo, tu tem 800 mil pessoas para te processar depois porque não funcionou. Então, um dos fatores que a gente tem sempre visto é que a oferecimento no varejo de produtos de jurisprudência, de modelagem, tem significado um risco relativo a isso. Então, o que eu tenho analisado no mercado é que cada vez mais as demandas internas focadas em empresas, ou seja, em aéreas, em seguro, ou seja, você vai de cima para baixo e não no varejão, que faz com que os pequenos advogados e aqueles que atuam de maneira liberal tenham muitas dificuldades em acesso para esse tipo de tecnologia. E eu reafirmo isso porque em face desse ecossistema de advocacia, eu tenho visitado muitos escritórios que têm investido pesado nisso, mas pesado mesmo, no foco deles, e o que faz com que essa habilidade ou essa ferramenta digital não apareça nas discussões, nos processos, que dá uma capacidade competitiva muito maior e que acaba sendo prejudicial àquele que tem um embate com eles. Eu fui no escritório, só para contar, e aí termino já agradecendo a ti, eu fui no escritório que tinha 300 advogados, hoje eles estão com 45, e é só um andar inteiro virou TI, com gente o tempo inteiro investigando, tem bot para bot, tem bot fiscalizando bot, ou seja, porque eles perderam um prazo, aí eles botaram um bot para fiscalizar o bot que acabou a luz, o bot não avisou, enfim, o escritório é uma maravilha, mas o escritório fez um investimento que é incompatível com a maioria dos escritórios liberais desse Brasil, e a nossa perspectiva na Univale é também tentar diminuir um pouco essa defasagem tecnológica em face dos pequenos advogados. Legal. Então, obrigado, Alexandre. Acho que a gente vai responder algumas perguntas agora, né? Espero que tenha ficado claro para todo mundo que existe muita oportunidade. Acho que o recado final aí estuda. O Alexandre é um precursor grande da área, é uma pessoa que escreve, que lê, que pesquisa, que publica, que bota a mão na massa. Então, vocês estão bem apoiados aí, ou bem ensinados pelo professor Alexandre. Aproveitem o que ele tem para ensinar. Eu acho que mudou minha carreira, eu vim da advocacia durante muitos anos e hoje eu não trabalho mais com advocacia praticamente, escritório mesmo particular, zero. Então, a gente tem hoje, eu trabalho hoje praticamente com tecnologia jurídica, uma grande parte do meu tempo é para isso, e estou muito feliz por isso, porque cada passo que a gente dá, a gente vê que é possível e é possível ir além. E a gente vê que a gente pode ajudar mais pessoas, seguir um pouco mais para frente e ajudar um pouco nesse contexto jurídico brasileiro. Tem muita oportunidade, pessoal. Muito obrigado, Ricardo. Vou fazer só a última pergunta aqui, que mandaram inbox, tem várias, mas vou fazer uma só, que é assim, existe uma distinção que o Alexandre Mendes, que está aqui, perguntou, que é um pesquisador da PUC do Paraná, que há uma confusão muito grande entre inteligibilidade, compreensão e entendimento. E a máquina não faz nem compreensão nem entendimento, a máquina faz, na verdade, inteligibilidade, ele consegue ter capacidade não tem
como fazer compreensão. E isso é meio que um fantasma do jurídico, quando a gente começa a falar disso, as pessoas, não, porque vai substituir. Então, só para finalizar de fato, que a gente tem uma utilização bem específica e não tem nada aí como substituir o humano por uma compreensão da máquina hoje ainda, o que a gente pode fazer. Tá, quer que eu faça as considerações também? Sim, isso. Ótimo. Então, é porque eu estava lendo também algumas outras aqui, mas então, o ponto a máquina não vai substituir o advogado de jeito nenhum, mas ela vai substituir atividades mecânicas do advogado, já está substituindo. Esse escritório que o Alexandre mencionou é um exemplo disso, de 300 advogados, 49 estão atuando. O que eu acho como premissa, tá? Se você tem um escritório médio ou pequeno, sua atividade não vai ser abalada ou modificada por isso. Os escritórios médios ou pequenos, eles estão ali sendo providos por tecnologia. A gente já tem ferramentas a gente chama de ERP, né? Ferramentas de gestão dentro do escritório, que custam R$ 99 por mês, que custam R$ 30 por mês. Tem uma das plataformas que está gratuita durante um ano aí, por causa do Covid. Então, os escritórios médios ou pequenos não vão ter. A dificuldade aí, que a gente tem uma regulação muito forte da OAB, o quanto esses escritórios vão conseguir captar clientes com inteligência artificial, o quanto eles vão entrar nas redes sociais e identificar clientes nesse sentido. Então, existe uma briga grande ali, OAB, empresas aéreas e startups do outro lado das juizações. O principal movimento de guerra, de briga entre a tecnologia de startups jurídicas está no setor aéreo, porque as startups estão capitaneando a empresas e jogando ali para cima entrando para cima do judiciário, né, entrando com processos judiciais e que estão entrando contra no polo passivo as empresas aéreas. Então, esse movimento de captação, de busca de novos clientes, vai ser afetado sim. Então, o mercado jurídico vai ser afetado nesse ponto. Então, a AB está ali para regular, o judiciário está ali para olhar também, observar, e os escritórios precisam se movimentar para se unir ali junto com a AB para observar isso. Não substitui o advogado, mas você vai precisar entender de tecnologia. Um advogado que não entende zero de tecnologia hoje, ele não consegue nem peticionar. Ele não consegue apresentar sua petição inicial. Então, entender de tecnologia não significa ser um perito em inteligência artificial, um perito em RP, um perito em processos digitais, em aprender a codar. Não é isso que a gente diz que é obrigatório. Mas entender as ferramentas existentes no mercado, até vi passando ali uma pergunta no sentido, quais são as ferramentas existentes hoje no Poder Judiciário? Tem uma tese até que pediu para orientar, que é do Ricardo, eu esqueci o nome dele, mas teria que resgatar, mas ele ainda está defendendo, ele unificou todas as iniciativas de inteligência artificial do judiciário todo, colocou tudo num trabalho só. Eu acho que isso deve ser publicado talvez daqui a um ano, é a tese de doutorado dele aqui na Universidade de Brasília, e talvez já tenha, mas eu não conheço nenhum lugar público que tem. Mas você não vai precisar ser um especialista, você também não vai ser substituído, mas se você não entender minimamente as ferramentas que estão no mercado, que estão à sua disposição, mas eu não gosto, eu prefiro guardar tudo numa planilha de Excel. Eu não gosto porque, etc., entendeu? Eu não tenho acesso às informações, é mentira, porque o acesso está lá disponível. Então, acho que quem não gosta muito vai ter que aprender a gostar. Né? Igual no direito, tem gente que gosta de processo civil, tem gente que gosta de penal, né? Então, se você está estudando para concurso, você vai ter que aprender qualquer um deles, porque você vai precisar passar. Se você está na iniciativa privada, não. Você pode até gostar daquele seu que fala, eu não sei nada de trabalhista, ou eu não sei nada de penal, ou de constitucional, ou de o que quiser. Mas o mínimo de tecnologia para o teu trabalho diário vai ser necessário. Se você não aprender tecnologia e ficar fazendo trabalhos burocrático, copiar e colar, sim, essa pessoa vai ser substituída, porque essa atividade já é feita pela máquina. Essa atividade não é pensar, né? É uma atividade bem massiva de atividades manuais, né? Vamos dizer assim. É isso. Obrigadão, Ricardo. Depois manda aí para nós o Roland Vogel, para que a gente vai ter a público também a palestra dele depois. Vai ser público. Só dando a dica aí para todo mundo, a gente vai fazer um DDB Talks, que é um encontro da ANEL, e onde a gente tem 5 dias, vários temas de inteligência artificial e de aplicações, etc. Vão ser 5 dias seguidos. O primeiro é com o Roland Vogel, depois a gente tem os departamentos jurídicos de empresa, a gente tem o pessoal do Mercado Livre falando, está para confirmar o time do Uber, então vai ser legal também para falar de departamentos jurídicos, e no final
A gente tem LGPD, um painel bem legal, que é um pessoal ligado ali à agência que vai regular e tudo mais. E depois a gente tem os escritórios de advocacia. Então, ficou uma pauta bem diversa, sempre falando de tecnologia jurídica, Covid, o que a gente tem de novo normal no direito, todas essas questões aí, o que tem de novidade. Eu mando o link, você divulga depois, já fiz o jabá aqui também, vai ser aberto, vai ser legal para o time assistir. Tá bom. Eu tenho curiosidade, sim. Muito obrigado uma vez mais, sucesso para ti, obrigado pela oportunidade com o Univale, estamos junto aí para os próximos passos. Grande abraço, Obrigado. Ricardo. Obrigado a todo mundo que esteve aí, Everton, Univale, todo mundo. Eu que agradeço. Até logo. Obrigado, Ana Cousani, Everton. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado, cara.